iniciar a gravação. É, Então, aí você pega as aulas e vê de novo, é, entendeu? Porque é aquela coisa, né? Lógico, você não precisa ver a aula inteira, mas você fala, tá, o Jorge explicou no começo da aula sobre o gráfico, como é que eu faço? Aí você vê a aula até você lembrar, entendeu? é. Porque assim, tá, Adriano, o que acontece, eu falo isso para muito aluno meu, é que, logicamente, eu preparo isso antes, entendeu? Então, logicamente, para mim, entre aspas, fica mais, parece que é mais fácil. Uhum. Mas, por que que parece ser mais fácil? Porque eu fui, eu preparei, eu estudei, eu vi o que eu queria fazer antes. Então, esse processo de criação você vai ter que fazer, entendeu? Você vai ter que, Entendi. antes de começar, falar, tá, o que que eu quero mostrar, qual é o gráfico que eu quero colocar aqui, qual a informação que vai ser destacada, tá? Então, esse processo todo de preparação você vai ter que fazer. É, então. Né? Não, esse é o processo mais chato, né? Que é o processo de preparação. É que assim, você já sabe o que você quer mostrar. Isso. Aí você fala, tá, mas o que eu vou usar para mostrar isso pro meu chefe? Aí fica mais fácil. A gente pode fazer alguma aula também com base naquela planilha, né? Sim, a gente pode, Você sem vai, problema, sem problemas, você vai me né? explicando e aonde eu não consegui, e eu vou anotando alguma coisa, um passo a Sim. passo, sei lá, né? Porque daí a gente pega a base zerada, que daí a gente vai Uhum. começa desde o Power Carry e vai trazendo, Isso. entendeu? Pra você entender. Bom, vamos lá. Uhum. Aí o que que eu quero? Ó? Eu quero pegar aqui e mostrar o meu curso por de artes visuais. Só que eu quero mostrar aqui, né? Além de colocar aqui, ó, só a contagem de nome, eu quero colocar também a porcentagem de valores, tá? Para mostrar como é que fica isso. Ó. Então eu vou vir aqui, né? Desse tabela e vou jogar de novo aqui, ó, o nome. Então a contagem por nome. Uhum. E o que que eu quero falar para ele? Eu quero falar para ele que aqui, opa, deixa eu tirar uma coisinha aqui, senão ele vai depois dar probleminha lá para mim. Campo, vamos lá de novo. Vou colocar mais uma linha aqui, né? Porque senão depois ele fica em cima da outra, eu não consigo. Então, ó, o nome aqui e o nome de novo. Pronto. Aí eu vou pegar aqui, ó, esse campo que ficou aqui atrás e vou falar para ele que eu quero que ele mostre o valor como porcentagem. Olha lá, ó. Certo? Bom, vamos só ver se realmente deu certo. Então vou vir aqui agora no cadastro e vou colocar um outro aluno aqui. Ó. Então vou vir aqui no cadastro, vamos colocar um outro aluno. Então vamos colocar aqui o aluno, sei lá, Mariela Dias. Mariela Dias nasceu no dia 9/4/1999. Ela mora na rua H, no número 90, no centro. Alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Tá? Telefone, alguma coisa, alguma coisa. Pronto. Então agora, eu vou vir aqui e eu vou colocar mais um curso para Marielle. Então, dia 31/3/2023, a Mariela Dias, ela está fazendo o curso de Geografia na parte da manhã, online, vamos colocar aqui presencial. Beleza. Então vou vir aqui agora no painel, vou pedir para atualizar tudo. Ah, tá. Aconteceu uma coisinha aqui. Eu não posso deixar isso em branco. Tem que colocar um nome aqui. Ah, Né? Ele não deixa. Vamos colocar aqui. Bruna Santos. Então ela nasceu no dia 12/6/2002. Opa. Então, Rua
B, número 9, centro. Oh, meu Deus do céu. Aí, agora foi. Beleza, ó. Então nota que agora, ó, já mudaram os nomes aqui, tá vendo, ó? Uhum. Certo. Então, agora eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou falar que eu quero trabalhar aqui o seguinte. Eu quero mostrar o gráfico exibindo para mim apenas a porcentagem. Certo? Tá? Só que tem uma coisa. Aqui, para eu mostrar só a porcentagem, eu teria que fazer uma tabela dinâmica só para mostrar a porcentagem. Só que eu não quero isso, eu quero deixar essa tabela pronta assim. Só que eu quero mostrar apenas a porcentagem, mas eu também quero que na minha tabela dinâmica tenha o nome. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui o que nós chamamos de tabela espelho. Então eu vou colocar assim, ó, porcentagem por curso. Certo? E o curso que eu tenho, deixa eu colocar aqui embaixo, mais um pouquinho mais para baixo aqui. Pronto. Coloco assim, ó. Igual artes visuais, pronto. E vou trazer aqui, ó. Aí o que eu quero é o valores. Então os valores, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar igual PROC-V. O valor procurado vai ser esse. Ponto e vírgula, seleciono a tabela inteira aqui, opa. Falo que eu quero a terceira coluna e o valor absoluto. Ó. E aqui, logicamente, vou transformar em porcentagem. Só que tem uns pequenos porém. Isso aqui é uma tabela espelho. Tá? Então, se por um acaso eu começar a trocar aqui, ó, esses valores vão ficar vazios. Para não dar problema, eu coloco aqui um C-erro. Então, eu coloco, ó, C-erro. E no final, eu vou falar para ele apresentar para mim o valor de 0 se não encontrar. Pronto. Agora está feito. Ok? Então, só para você entender, eu vou vir aqui no cadastro, no fato, e vou fazer mais um curso aqui, ó. Então, eu vou vir aqui no dia 31/3/2023. Vamos colocar aqui a Bruna Dias. A Bruna Santos eu coloquei, né? Ela vai fazer também artes visuais, vai fazer no período da manhã. Ela vai querer o material físico e vai fazer presencial também. Pronto. Vou aqui no painel agora, opa, e vou pedir para atualizar os dados. Olha lá, ó, tá vendo que ele mudou os valores? Então ele mudou tanto aqui quanto aqui. Então o gráfico que eu vou fazer vai ser utilizado aqui embaixo, na minha tabela espelho, certo? Porque se eu fizer o gráfico, ele vai fazer o gráfico das duas colunas, eu não quero, eu só quero dessas duas aqui. Ah, por isso que você separou aí. Isso, por isso que eu separei aqui. Entendeu? Então, lógico, né? É interessante então, a gente entender quais são as alternativas que eu tenho que ter para poder criar esse tipo de gráfico, certo? Bom, então se é uma porcentagem, eu vou utilizar aqui um gráfico de rosca, que é mais fácil para a gente trabalhar. Ó, então vem aqui no gráfico de rosca. Daí o que eu faço? Ó, botão direito do mouse, selecionar dados, tá? Só que agora aqui, ó, como eu estou buscando da minha tabela espelho, eu tenho que selecionar tudo. Olha lá, ó. Certo? E agora é só a gente formatar. Então, como eu quero formatar aqui, ó, eu vou pegar aqui esse mais e é o seguinte, ó, quando eu estou trabalhando com o gráfico,
O ideal é o seguinte, é eu não mostrar mais que 5 valores dentro dos gráficos, entendeu? Uhum. Então, o ideal, que nem você coloca aí para apresentar os 10 primeiros, certo? Até dá pra gente trabalhar com os 10 primeiros, mas quando eu quero fazer um gráfico de rosca, um gráfico de pizza, o ideal é que fique no máximo 5. Porque se você colocar muita informação, o que vai acontecer? Você vai ver que o dado ele começa a ficar meio ruim. Ele começa, não dá para ficar legal. E como que eu faço então para ficar só os 5? Eu venho aqui no apoio e falo para ele que aqui, ó, dentro dos filtros, ó, cadê? Eu vou colocar aqui, ó, rótulos. Aqui, mas eu vou ter que falar. Tá, aqui ó, tá vendo? Primeiros, vou colocar aqui ó, 5. Pronto. Prontinho, tá feito. Certo? Ok? Então, ó, vamos dar uma olhada nas minhas premissas aqui. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar mais um curso aqui. Vou colocar o curso de História, Geografia, Filosofia. Certo? Então, é o seguinte, né? Coloquei mais um curso aqui. Vou pedir para atualizar os dados, né? Para que ele pegue legal. Vou vir aqui no fato e vou colocar ver se alguma pessoa para colocar o curso de filosofia. Então, 31/3/2023. Vai ser a Juliana Paz. Ela vai fazer filosofia na parte da manhã. Então vai ser online. A terceira faculdade dela já, viu? Tá vendo só? Chique. Então vamos ver aqui. Agora no apoio, não é para aparecer filosofia aqui, ó. Só atualizar. Ele apareceu. Por quê? 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3, 4. Ah, não, continua 5. Tá certo. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então tá certo. É isso mesmo. Só que agora. Tá, então, artes visuais, biomedicina, filosofia, geografia, letras. O que será que não tá aparecendo aqui? História. Ah, não tem ninguém de história aqui. Tá, vamos colocar uma história, só pra gente ver o que acontece aqui, ó, no caso do fato. Então vamos colocar 31/3/2023. Então vamos colocar aqui outra pessoa, vamos colocar Bruna Santos. Ela vai fazer história na parte da tarde. Vai fazer o curso, vou pegar o material físico e vai fazer online. Vamos vir aqui no apoio, pedir para atualizar. Muito bom, tá vendo? Aqui a história não apareceu aqui agora, ó. Certo? Por quê? Porque ele vai contar pra gente os primeiros ali. Ah, mas se você colocou uma história só e um de filosofia, como o primeiro foi filosofia, tranquilo. Então vamos vir aqui no fato e vamos colocar uma outra história, só para ver se ele vai aparecer ali. Ó. Então vamos colocar do 31/3/2023. Vamos colocar aqui então o Leonardo Vieira. Também vai fazer história. Ele vai fazer na parte da manhã. Vai comprar um material como PDF e vai fazer presencial. Vou aqui no apoio. Vamos pedir para atualizar os dados. Olha lá, ó. Geografia, história. Saiu filosofia, entrou história. Entendeu? Então, vai sempre aparecer para mim os primeiros 5 de cada coisa. Tá? Por quê? Porque no painel que eu estou fazendo, eu quero que apareça apenas 5 produtos aqui. Certo? Ele tá com 4? Não, tá com 1, 2, 3. Vamos pedir para atualizar, né? Ah, é. Ué, por que ele não veio? Deixa eu só ver aqui.
É porque faltou eu pegar aqui mais um, né? Ah, tá. Ah, é, ó, o espelho aí. É o espelho. Agora sim. Aí, eu vou ter que fazer o seguinte, então. Já que ele aqui pegou um, vou ter que vir aqui, selecionar dados. Vou ter que falar aqui que ele vai até o G31. Agora foi. É, ó. Certo? Bom, então vamos lá. Aqui, vamos começar então a trabalhar esse gráfico. O que eu quero que esse gráfico faça? Então esse gráfico, o nome dele vai ser porcentagem de cursos vendidos. Porcentagem por cursos vendidos, né, Jorge? Beleza. Bom, o que acontece? Eu tenho sempre que pensar que... Ô, Jorge, Pois não. como que aumenta mesmo a largura do eixo aí? Do eixo não, do... Caramba, esqueci aqui do gráfico ali. O tamanho dele? Esse gráfico, ele é... Ele não é pizza, né? Esse é Ele gráfico de é rosca. de rosca, é. Você quer Dá pra aumentar? aumentar, não dá a grossura ali Ah, dele, né? aqui? Sim, É? a gente vai ver lá. Ah, tá. Tá? Aqui por enquanto primeiro a gente vai deixar ele organizado para depois a gente ir lá para dentro, tá? Ah, sim, sim. Beleza. Então vamos lá. O que eu quero fazer aqui? O gráfico, sempre quando eu estiver fazendo a leitura do gráfico, a legenda, olha que coisa triste. A legenda, ela tem que mostrar sempre para mim ou à esquerda ou à direita, certo? Só que isso depende da posição de leitura que a gente tem no país, certo? Então no Brasil, o nosso processo de leitura, ele é sempre da esquerda para a direita. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Então é sempre assim, ó. Então, vendas de curso por tipo, então presencial 11, EAD 3, online 3. Raramente você vem aqui para baixo. Então vou falar para ele que essa legenda, ela tem que ficar do lado direito. Então você vai clicar aqui, vai clicar no mais e vai falar que a legenda você quer à direita. Pronto. Beleza, então agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos vir aqui de novo e nós vamos pedir para colocar os valores, ó. Rótulos de dados, pronto. Bem, o que acontece é que nem todo mundo vai enxergar esses números aqui, ó. Certo? Uhum. Então eu vou ter que fazer duas coisas. Eu tenho que diminuir o orifício da rosca e eu tenho que colocar uma proteção para esse texto aqui, ó. E como que eu faço isso? Eu vou pegar, vou clicar em cima da área do gráfico, ó. E olha aqui, ó, ele já colocou para mim aqui no formatar séries de dados, ó. Tá vendo aqui? Uhum. Beleza. Aí ele tem esse nome aqui, ó. Tamanho do orifício da rosca. Eu vou colocar aqui mais ou menos uns 50%, só pra gente ver o que acontece, ó. Olha lá, ele diminuiu, ó. Ah, legal, hein? É, legalzinho mesmo. Só uma coisa, aqui, esse explosão da rosca, a gente não mexe nele, tá? Porque ele destrói o gráfico, ó. Ah, tá. Tá? A não ser que você queira destruir, mas aí não tem porquê, né? Certo? Outra coisa que eu não gosto de deixar, tá vendo essa linha aqui, ó, essa linha branca aqui, ó? Eu vou tirar. Então, toda vez que eu quero trabalhar com a formatação do gráfico, é sempre no balde de tinta aqui, ó. Certo? Uhum. Aí eu tenho duas coisas, o preenchimento e a borda. A borda é a linha, então eu vou vir aqui na borda, vou falar sem linha, ó. Pronto, olha, fica mais organizado. E aí, o que você pode fazer? Eu posso colocar uma sombra, uma coisa bem sutil, no fundo do gráfico, ó. Então eu clico nele, vou vir aqui no preenchimento. Aqui, preenchimento não, aqui nesse desenho, ó. Aqui, ó. E venho no sombra, tá? Vou jogar aqui uma sombra para ele. E olha ali, ó, que legal. Certo? Uhum. Jorge, eu quero trocar as cores. Tem como? Tem. Você vem aqui, ó. Vou colocar assim, ó. Vou vir aqui no balde de tinta e vou falar que eu quero aqui, ó. Tem que pegar um por um, tá?
Ah, tá. Vou falar aqui que eu quero esse azul mais claro. Aqui eu vou deixar aqui também. Vou pegar aqui e colocar um azul mais escuro. E esse outro azul mais escuro ainda. Pronto, ó. Certo? Por que que a gente sempre faz o gráfico num padrão de cor apenas? Para não ficar confuso na hora de apresentar. Sim. A não ser que você queira falar, olha, por exemplo, eu quero falar que o que for vermelho, o que for para baixo tem que ficar vermelho. Aí é outro tipo de gráfico, mas a gente vai ver isso aí no Power BI, tá? Bom, só que nota, o 25% ninguém está enxergando. É. O que que a gente faz aqui, ó? A gente faz o seguinte, clica em cima do número, qualquer um deles, vem aqui na balde de tinta e no preenchimento, ó, você vai colocar preenchimento sólido. Aí você vai trocar a cor, ó. Vou colocar, sei lá, um branco aqui pra ele. E vou diminuir um pouco a transparência, ó. Olha lá. Legal, cara. Certo? Mano, o japonês adora isso, não tem noção. Sim, os caras... Aí você fala, Jorge, mas eu quero trocar a cor do texto. Dá? Dá. Você vem aqui, só que agora pra trocar a cor do texto, você tem que lembrar que o texto é aqui, ó. Na página inicial. Aí eu vou colocar um texto, sei lá, um amarelo ficou estranho. Branco também não dá pra enxergar. Vamos colocar um azul aqui. Pronto, o azul ficou legal. Olha lá. Certo? E esses valores, eles mudam? Lógico. Como eles estão dentro da nossa... Olha que legal, agora que eu vi. Tá vendo aqui, ó? Sim. Porque ficou 2.230. Nem estaria vivo nesse caso aqui. Vamos colocar 2023. Pronto, agora a gente vem aqui, pedir para atualizar. Nota que acontece o seguinte, tá? Eu sempre falo isso, as pessoas acham que eu sou ignorante, tá? É que o Excel é burro. Tá? É, né? Olha lá, ó. Pronto, arrumei. Agora, olha o que acontece se eu colocar aqui em fevereiro. Olha lá que legal os gráficos, ó. Tá vendo? Caramba. Que o gráfico muda sozinho, ó. Olha lá, ó. Ali o Pode que falar. deu 100%? 100% aqui... Não, ele não vai dar nada 100%. Entendeu? Ah, não, ele apareceu uma hora ali, por que será? Como assim? Ah, porque só tem um produto. Quer ver, ó? Ó, cadê? Acho que foi aqui. Ah lá. Tá. Então, por quê, ó? Porque ele tá falando total geral, ó. Total geral aqui desse valor é zero, tá? Mas, logicamente, isso aqui é só na hora de estar montando, porque com certeza aqui começa a andar. É, Entendeu? Ó. É porque a minha base de dados aqui, ela tá pequena. Aqui, ó, no fato. Tá vendo? entendi. Mas na vida real não é assim que funciona, né? Na vida real você começa a colocar valores aqui, ele vai vindo embora. Mas o que importa é você entender o processo de criação. Uhum. Ok? Bom, vamos voltar aqui então. Agora aqui, ó, eu quero saber o período, aqui, ó, quantos eu tenho de manhã, quantos eu tenho à noite e quantos eu tenho à tarde. Então aqui eu vou fazer um gráfico de barra, tá? Desculpa, de coluna. Ó, então eu vou vir aqui, vou lá no menu inserir, vou pegar um gráfico de coluna. Ó, peguei um gráfico de coluna. Botão direito do mouse, selecionar dados. Vou vir aqui no apoio e quero saber a quantidade do período, ó. Certo? Olha lá. E faço a mesma coisa. Botão direito do mouse. Deixa eu aumentar um pouquinho para ele poder enxergar. Ó. Botão direito do mouse aqui, ocultar todos os botões. Aqui eu não gosto de trabalhar com as linhas de grade. Não gosto do eixo, nesse caso, vertical. Tá? Vou pedir aqui para colocar os fotos de dados. Isso daqui é o que? É a quantidade de cursos por período. Aí você fala assim, mas Jorge, eu estava lá na minha empresa
E eu vi que o pessoal pegava esse número e colocava aqui no meio. Como que a gente faz? Simples. Vou aqui nele, ó, no mais. Falo para ele que eu quero o rótulo de dados na extremidade. Cadê? Aqui, ó. Base interna. Pronto. Tá? E vou fazer o seguinte. Vou vir aqui e também vou colocar um preenchimento sólido para ele, ó. Olha lá. Vou colocar mais claro aqui, porque senão vai dar, ficar feio. Ó. O que vai acontecer? Agora eu posso saber o seguinte. Em abril, quantos cursos eu vendi de manhã? Opa. Ó. Vamos lá, em fevereiro, ó. Só vendi um de manhã e um de tarde. Em março, eu vendi 6 de manhã, 3 à noite e 2 à tarde. Olha lá. E todos os seus dados mudam automaticamente. Sim. Entendeu? Uhum. Então, esse tipo de coisa, de ação aqui é legal. Tá? Você começa a ver que o seu gráfico, todo ele está combinado com as informações que você precisa ali. Tá? Eu vou pegar esse gráfico aqui, vou dar uma diminuída, porque eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero pegar o gráfico aqui, ó, e colocar esse gráfico aqui, ó, de tipo de curso em cima, tá? Então vou vir aqui no inserir, vou pegar aqui, ó, um outro gráfico, vou colocar um pouco mais para cima aqui, vou dar uma diminuída nesse espaço aqui. Amanhã descansa, Jorge. Nada, amanhã eu tenho aula até as 4. Por isso que eu falei pra você que não dá. Entendi. O Shopping Cidade. Não, aqui no centro mesmo. No centro, né? Abriram eu vi no status hoje, acho que o Power BI vai ser no domingo, né? Isso, domingo. É você que vai fazer? Isso. Das 8 da manhã às 4 da tarde. Acho que eu vou fazer isso aí, né? Cara, na boa. É assim, não menosprezando, tá? Sim, Mas sim. o legal, cara, é assim, se você quiser fazer, fique tranquilo. Mas ele é bem pauleira, tá? Né? Pra quem não conhece nada, vai ficar um pouco perdido. Pois é. Na verdade, não terminei de pagar ainda o intensivo que eu fiz em inglês. Já continuei o inglês, né? Uhum. Daí, se eu pegar esse também é parcelado, lá daí fica muita coisa. É porque assim, tá? O que eu falo para todo aluno? Eu sei que a gente muitas vezes essa visão de eu vou fazer uma coisa rápido que eu acho que vai ser legal. Cara, se você tem uma base, se você já conhece, é legal, entendeu? O problema é se você não conhece. Que daí o que acontece? Vão te encher de informação, vai te encher de um monte de coisa, só que daí você fala, meu, parece que você não aprendeu nada. Pois é. Por quê? Porque é muita informação num pouco espaço de tempo e você não tem tempo para maturar isso. É. Entendeu? Mas aquilo, né? Fica a teu critério. Né? Mas eu falo isso com meus alunos, falo, olha, não é menosprezando a capacidade de ninguém. Mas o aprendizado, cara, ele tem que ter um tempo de maturação. Não importa o que seja. Que nem você falou, você toca, né? Imagina que chega um cara pra você e fala assim, ó, Adriano, eu vou te dar um curso de contrabaixo pra você aprender fazer slap, trabalhar com tablatura em 3 dias. Entendeu? Eu garanto pra você que o professor, ele te dá as aulas. Entendeu? Por quê? Mas se vai rolar é outra coisa. Então, porque daí já é outros 500. Cara, eu nem poderia falar isso, tem que sempre incentivar, mas cara, eu sou honesto. Tá certo, pô. Não, porque não dá, cara, é muita informação. E o problema é que daí o cara, às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu fiz o curso é ruim. Eu falei, não é que é ruim, é que você tem que maturar ensinamento, não tem condição. É verdade. Se você não maturar, se você, é por isso que eu falo pra você, ó, o curso ele tem que toda aula tem que ser no máximo 1 hora.
ela tem que ser um prazo um pouco mais elástico. Por quê? Porque se eu ficar aqui 3, 4 horas falando contigo, o que vai acontecer? Você vai ver eu fazendo, vai chegar uma hora que seu cérebro vai parar, É. né? Não que seja ruim, que seja. Não, é porque simplesmente ele despluga, cara. Aí não tem. É que nem, por exemplo, você tá assistindo um filme lá, tá? Olha eu desfocando aqui, mas só pra você entender. Você tá assistindo um filme lá, que nem O Poderoso Chefão. Tem 2 horas e tralalá. Cara, dá pra você contar a quantidade de cenas que você lembra. É. É. Entendeu? Por causa disso, porque seu cérebro despluga, né? É muita informação no curto período, é por isso. Se eu ficar muito tempo exatamente vendo mesmo, é complicado. Agora, se tiver prática, eu vou Ah, sim, longe. não, mas Ixi, aí o que acontece, Adriana? Aí é diferente, porque o que é. você fez? Você tá fazendo o seu cérebro fazer duas coisas, Uhum. tá? Ele não tá vendo, não tá focado naquilo, é que nem aqui na escola, né? A gente, na escola, a gente tem o curso intensivo, só que não é tipo um dia, é que nem você fez ali na coisa. Só que o nosso método é assim, a gente acaba de explicar uma função, ao invés de a gente passar um monte de lição para vocês, e falar assim, 1 hora prática, uma hora explicação, não. Expliquei para você a fórmula. Agora eu te dou 10 minutos para você praticar essa fórmula. Entendeu? Beleza. Te explico a outra, mais 10 minutos para você praticar. O que acontece? A aula não fica maçante e você consegue pegar legal. É. Entendeu? É mesmo. É bem assim. Mas se você ficar só vendo, complica. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Cara, não deixa eu viajar não, tá? Porque cara, o professor adora falar. Então, esse daqui, ele é o quê? Ele é a quantidade por modo de curso. Certo? E eu também vou pedir para ele aqui, ó, colocar o rótulo de dados. Pronto. Beleza. Ó, então esse daqui é o nosso dashboard. Certo? Só que logicamente, né, a gente não vai entregar isso daqui para o chefe. A gente quer colocar um fundo, quer colocar uma coisa mais legal. Então o que a gente faz? A gente vem aqui na internet, pede um novo arquivo e nós vamos colocar assim, né? Wallpaper University. Tudo tem que ser em inglês porque daí ele vem com mais resultados, tá? Uhum. Ó, então eu vou vir aqui no imagens e eu quero colocar. Ixi. Vamos pegar essa biblioteca aqui mesmo. Pronto. Aí eu peço para guardar a imagem. Aqui na área de trabalho mesmo. Pronto. Aí como que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui o Excel. Vou lá no menu inserir, formas. Vou jogar uma forma aqui para ele, ó. Vou tirar aqui, pronto. Daí o que eu quero? Eu quero falar para ele que essa forma aqui, eu vou dar um Ctrl D, porque eu quero fazer duas coisas aqui, tá? Pra você entender. Eu vou pegar essa forma e vou falar para ela que ela tem que ter aquele fundo que eu baixei. Então, ó, vem aqui nele, vou aqui no preenchimento da forma e vou falar que eu quero como uma imagem, tá? De um arquivo. Vou aqui na área de trabalho e vou pegar os livros. Olha lá que legal, tá? E essa daqui? Essa daqui, eu vou vir aqui de novo, ao preenchimento da forma. Vou colocar aqui um gradiente para ela. Ó. E vou pedir para formatar esse gradiente, ó. Formatar forma. Então vou colocar aqui, ó, uma cor branca para ele. E aqui também vou colocar uma cor branca. Esse daqui, eu vou falar que eu quero uma transparência de uns 20%. E esse aqui eu quero uma transparência de uns 90%. E aqui eu vou falar que eu quero 90 graus. Isso. Olha lá, ó. Deixa eu colocar 0 graus. Isso. Olha lá, ó. Tá? Só que aqui
Eu vou puxar um pouco mais para a direita aqui, ó. Isso. Agora, eu pego esse daqui, organizar, enviar para trás, e esse daqui, enviar para trás. Olha lá como que ficou seu dashboard. Você teve que fazer os dois painéis, é isso? Isso, e fazer os dois, tá? E é o seguinte, ó, para o meu gráfico não ficar aqui, ó, eu quero utilizar o fundo, né? Eu vou pegar o gráfico aqui, ó, e vou falar para ele que eu quero, ó, sem preenchimento. Olha lá como é que fica, ó. Puta, que legal, cara. Tá, ó, sem preenchimento. Sem preenchimento. E sem preenchimento. Pronto, imagina você mostrando isso aqui para os seus chefes lá. Puta, com a foto do Corolla no fundo aí. Pronto, né? E logicamente, se você quiser, ó, você pode vir aqui e trocar a cor das fontes, né, ó. Então vem aqui, ó, na cor da fonte, ó. Vou falar aqui que eu quero colocar essa fonte com uma cor, sei lá, opa, cor da fonte, Jorge. Ó. E se você quiser, você ainda pode vir aqui, ó, no formatar e colocar uma sombra para a fonte, ó. Tá? Cara, dá para você brincar muito aqui com ele. Dá, nossa, cara. Eu fico besta porque o pessoal não trabalhava isso, cara, antigamente nos... Então, Tá tudo ali. Olha ali, ó. Então eu só vou pegar aqui e trocar a cor desse texto para ele poder aparecer legal. Vamos colocar aqui, ó, a cor de texto. Um amarelo aqui. Isso, um branco. Aí se você aumentar aqui a visualização dele, ó. E aí eu faço isso, ó. Ctrl F1. E olha como que ficou o seu gráfico, sua apresentação, ó. vendas de curso por tipo, porcentagem, quantidade de curso, quantidade por módulo de curso, os cursos oferecidos na empresa ali, os alunos, material didático. Tá chique, né? Chique, cara. Então, isso daqui que é um dashboard, tá? Então, o que eu preciso fazer, tá? Sempre. Primeiro, eu tenho que saber quais são os meus indicadores, a gente chama de premissas. Depois, o que eu quero deixar como informação de cadastro. Junto as duas para fazer uma tabela fato. Crio os meus relatórios e finalizo com o visual. E as tabelas dinâmicas lá, né? Isso, porque tá tudo aqui, ó. Que é as suas análises. Então a tabela dinâmica são as análises, que são os relatórios. O conceito tá bem claro, assim, para mim, viu, Jorge? Sim, beleza. Agora é desenrolar e fazer um aí. Isso, não, agora é contigo, né? Mas aí o que a gente vai fazer, né? Semana que vem a gente vai dar uma trabalhada um pouquinho no Power Query, para você entender um pouco de Power Query, um pouco de Power Pivot. Depois, se você achar legal, a gente começa o Power BI. Legal. Certo? Vamos em frente. Beleza, então. Bom, então, por hoje é isso.